Oxente, minha gente, tudo bem com vocês? Manuel Pereira aqui, canal Sertão Ciências. Hoje com a presença do professor de História e mestrando no programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências, professor Juliano Dourado Santana. Hoje vamos conversar aqui sobre um tema bastante delicado, mas muito necessário ao nosso cotidiano, que é sobre a escravidão. Juliano, muito bem-vindo ao nosso Sertão Ciências. Muito obrigado. Eu que passando um automóvel ali na rua, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, conversar com você, com o seu público, e estamos para contribuir. Beleza, Juliano, primeiro conta um pouquinho da tua história, né? O que te leva a ser professor de História. Essa é uma pergunta bem interessante, porque era a disciplina que eu menos gostava no colégio. De todas. E eu sempre fui um aluno com as notas muito altas, sempre me destaquei. E em História eu não amargava notas maiores do que 8, enquanto as outras eram sempre... E por que isso acontecia? Porque eu achava a história desinteressante. Olha Eu só. tinha a mesma opinião sobre jornalismo. Que eu achava que as notícias elas eram inúteis e irrelevantes, porque não traziam nada da profundidade da natureza humana. Então, entre uma notícia do que aconteceu hoje pela manhã e entre um clássico da literatura, eu sempre optaria pelo clássico. Porque eu compartilhava a noção de que aquilo era universal na literatura. Era algo que dizia sobre todos os povos, sobre todas as culturas, Sim. sobre o que há de essencial no ser humano. Mas no caso da história, pelo menos eu que nasci na década de 80 e que ainda peguei um trecho da minha da formação educacional infantil marcada por um ensino cronológico político, aquilo era muito esvaziado de significado. Então, ficar decorando a data em que Pedro Álvares Cabral chegou aqui sem contextualizar por que estava aqui, saber qual rei morreu e qual substituiu em seguida, aquilo me parecia completamente destituído de sentido, de significado. Sim. E eu não me interessava. Eu gostava mais de física, eu gostava mais de matemática e história não. Isso mudou quando, já nos anos finais do ensino médio, eu passei a ter contato com professores que faziam uma aula simplesmente ser muito interessante, muito incrível, porque qualquer detalhe do cotidiano, ele conseguia extrair significado histórico e fazer análise sobre análise. Eu gosto de comparar a história com a cebola. Você tira uma camada, tem outra. Tira outra camada, tem outra. E em história é assim. E muitas vezes fazendo a gente chorar, né? Excelente piada. Muitas vezes. A história é bem trágica em vários sentidos. Escrevi um ensaio, não foi publicado ainda, chama Estômago Forte, que eu digo justamente isso, que é preciso ter um estômago forte para digerir a história. Porque a brutalidade da violência dos séculos passados, ela é de se escandalizar. Sim. E então, quando eu terminei o meu ensino médio, eu tinha outros projetos na cabeça. Um deles era ser escritor. E inspirado em alguns grandes romancistas, como o próprio Euclides da Cunha, para citar um brasileiro, ou um Victor Hugo, eu pensei em dar um pano histórico, né, um contexto histórico muito sólido para as histórias que eu criava na ficção da minha imaginação. E eu decidi cursar História para enveredar pelo caminho da literatura. Então, quando eu ingressei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 2004 ou 2005, eu não tinha ainda a pretensão de ser um docente. A minha pretensão era ser escritor. Cá estou eu agora, escrevi 2 livros, nenhum dos 2 é um romance. Um é um livro de filosofia, outro é um livro de história, nenhum dos 2 é um romance.
Os livros ainda não foram publicados, estou em discussão ainda com editoras, mas o caminho que me levou até a história, portanto, foi um caminho bem tortuoso. E hoje eu tenho muito claro que a disciplina mais difícil de todas, primeiro ponto. Sim. E segundo ponto, a disciplina que mais enriquece de significados a maneira como você se identifica, tanto pessoalmente como coletivamente. Verdade. Verdade. Eu digo que compreender a história é ter uma compreensão de si próprio enquanto sujeito participante desta sociedade a qual vivemos. É sobre esse tema, sobre história, que eu te convidei para a gente ter um papo aqui no Sertão Ciência, falando exatamente sobre um dos períodos mais trágicos, né? No mínimo, a palavra que eu devo dizer, que nós tivemos aqui no Brasil, e também todas as Américas, né? Que é a escravidão. Né? Como é que se dá a escravidão aqui no Brasil, Juliano? Eu acho importante a gente situar o que significa escravidão antes. Sim. Porque, assim, eu sou professor da rede de educação do ensino da Bahia, da rede pública de ensino da Bahia, e é muito comum os alunos associarem erroneamente a noção de que escravidão sempre tem a componente da pele envolvido. E nem sempre foi assim. Então, quase todas as sociedades humanas conviveram com algum tipo de escravidão. E se a gente pegar as sociedades que no imaginário popular estavam comprometidas com participação democrática, como a própria Atenas clássica, Verdade. a escravidão dominava com força lá. Então, assim, a gente tem escravidão durante, possivelmente, toda a história da civilização humana. Só que tem algumas diferenciações para a escravidão moderna, para a escravidão que aconteceu na América Portuguesa, na América Espanhola. Qual é o ponto? Geralmente, um escravo, nas sociedades em geral, é um escravo por dívida, é um escravo prisioneiro de guerra. Vou fazer um parêntese. Tem um filme com o Brad Pitt, que é o Troia, Sim. que é uma versão de um poema atribuído a Homero, que é a Ilíada, que narra uma suposta guerra entre gregos e troianos. No filme tem uma cena bem específica, onde o Aquiles se apaixona e ele mantém um relacionamento com uma troiana, a Briseida. Mas se você for pensar historicamente, ou se você for ler a Ilíada, ou se fizer uma crítica externa, aquilo ali não era uma relação consensual, tampouco uma paixão. É uma relação de escravidão, ela é prisioneira de guerra, ela não tem nenhum tipo de direito ou de cidadania. Então é super comum na história da humanidade prisioneiros de guerra serem destituídos de humanidade, de direitos. E foi isso que nós tivemos ao longo da história humana. No caso da escravidão moderna, ela muda de figura. Por quê? Aí a gente tem todo um contexto de capitalismo mercantil e os portugueses tentaram transformar essas terras conquistadas em algum empreendimento que produzisse lucro. Em 1532, vem a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil. A região hoje seria São Paulo, a capitania de São Vicente. E é um cultivo que demanda muita mão de obra. Sim. Por inúmeros motivos, não foi suficiente, não deu conta a utilização da mão de obra indígena, que também foi escravizada. Esse é um ponto. Então, primeiro ponto, escravidão no Brasil não foi apenas escravidão de pessoas negras. Tivemos escravidão indígena. E, como eu estou dizendo que história, quanto mais você estuda, mais profundo fica, a gente gastaria aqui essa nossa conversa hoje
inteirinha para falar dos índios, se quiséssemos. Certo. Porque Verdade. o contexto da escravidão e das críticas à escravidão indígena no Brasil, na América, ela se dá dentro de um contexto maior, que é o da reforma cristã. Você tem um monge católico, o Martinho Lutero, influenciado por outros reformistas, John Wycliffe, por exemplo, e a Igreja Católica sofre uma cisão, uma fragmentação e começa a perder fiéis. E aí você tem uma reação católica, e dentro da reação católica, uma das perspectivas era, isso já no século XVI, Lutero foi excomungado meados dos anos 1520. Então, uma perspectiva da Igreja Católica era de conseguir novos fiéis. Então, os índios foram encarados pela Igreja Católica, as ordens religiosas, pelos jesuítas, como possíveis fiéis, né? Uma fonte de conversão. Então, havia uma dualidade, uma dicotomia aí entre a maneira como o colono português enxergava o índio, mão de obra, Sim. e a maneira como a igreja enxergava o índio. Um caminho para a salvação da igreja que estava perdendo fiéis, porque muita gente estava se comprometendo com o protestantismo. Então, haviam críticas gigantes de membros da igreja à escravidão indígena, de que não deveria haver uma escravidão indígena. É dentro desse contexto de uma crise da mão de obra por motivações morais que a coroa portuguesa e os empresários portugueses decidem buscar uma outra fonte de mão de obra. Aí a gente tem outro aspecto. A Península Ibérica foi invadida por sociedades africanas séculos antes da colonização do Brasil. E isso fez com que, após a Reconquista, a presença portuguesa sobre a África fosse em todo o continente, exceto o coração da África, exceto o coração. Mas toda a margem africana tinha feitorias, tinha postos comerciais portugueses. Então, na verdade, o que Portugal fez foi juntar dois empreendimentos lucrativos. Dois. Primeiro, a cana-de-açúcar, que dava um lucro gigantesco e espetacular. Deixa eu tentar especificar a vultuosidade dos lucros da cana-de-açúcar. Hoje, eu, vamos no mercado e a gente compra 1 quilo de açúcar ou 2 quilos de uma vez, ou um fardo. E é um valor dentro do bolso de qualquer indivíduo. Se a gente pensar 400 anos atrás, o açúcar era vendido na grama. Poxa. Na grama. Imagina o que era comprar 1 quilo de açúcar. Vendido na grama, de tão caro que era. Porque é muito escasso. Então, certamente, a fonte de consumo de açúcar de pessoas populares raramente seria um açúcar refinado a partir da cana. Raramente. Talvez uma frutose de uma manga madura, talvez isso. Mas não... Para você ter uma ideia, a gente tem uma enxurrada de doenças hoje relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, porque eu e você consumimos, dentro de uma média global hoje, 72 quilos de açúcar por ano. Por ano. A gente consumia, os nossos antepassados de 4 séculos atrás consumiam 800 gramas por ano. Diferença gritante, né? Gritante. E justamente por ser tão escasso, por ser tão raro, o preço do açúcar batia nas alturas. Então, os portugueses investiram pesadamente na tentativa da produção de cana-de-açúcar, só que isso demandava muita mão de obra. Para conseguir uma vultuosidade mais numérica da mão de obra e para conseguir se desvencilhar dos problemas morais e críticas religiosas envolvidas à escravização indígena, então
se lançou mão da escravidão de africanos. Ponto importante. A escravidão já existia na África. Costuma ser um erro algumas pessoas imaginarem que Portugal, para conseguir produzir cana-de-açúcar aqui, inventou a escravidão na África. Não. Já tinha escravidão na África há séculos, milênios. Na África, em todo canto. Só fazendo uma comparação a outros povos também, igual romanos que escravizaram, germânicos, e por aí vai, né? Sim, como eu disse, a escravidão ela é quase onipresente na história da humanidade. E Portugal, portanto, ele começa a alimentar a escravidão que já existia no continente africano. Só que aí passa a ter outra figura, porque mesmo em sociedades como da Grécia Antiga, que você tinha escravos, você tinha vários outros serviços feitos não por escravos. Sim. Mesmo numa sociedade como o Império Romano, você tinha uma série de serviços feitos por não escravos. Então, a escravidão, ela convivia com outras formas de prestação de serviços e de produção de bens. O que Portugal e Espanha vão inaugurar na Idade Moderna, é que, basicamente, todo tipo de serviço vai ser relegado à escravidão. Então, a escravidão passa a ter uma posição muito mais central. Para você ter uma ideia, durante os anos da colonização americana, o maior produto de exportação da África eram escravos. De todos os recursos disponíveis e existentes, o maior produto de exportação do continente africano eram escravos. Então, era um comércio que alimentava outro comércio. O comércio da cana, no Brasil, ele necessitava da mão de obra e tinha um lucro gigantesco. Então, Portugal ganhava dinheiro com esse lucro e, ao mesmo tempo, ganhava dinheiro com o lucro do incentivo da escravidão. E, assim, a África é um continente gigantesco e não havia um governo centralizado, limites bem definidos, tinha uma ausência, na verdade, de instituições muito fortes, como a Igreja Católica existia para a Europa e para a América. E nessa ausência, era muito comum as guerras tribais, guerras de chefias, e Portugal patrocinou essas rivalidades, de maneira que o comércio de escravos se dava por escambo. Fornecimento de armas, fornecimento de tabaco, fornecimento de álcool, e isso é que permitia recolher, recrutar, aprisionar uma quantidade monstruosamente grande de seres humanos que perdiam sua identidade, que eram arrancados do vínculo familiar e tradicional das suas culturas e eram encaixotados em navios negreiros. E nós tivemos, no Brasil, cerca de 6 milhões de escravos trazidos para cá, quantidade gigantesca. Era isso que exatamente que eu ia perguntar, né? Qual a estimativa de pessoas escravizadas trazidas ao Brasil, né, durante o tempo do século XVI, do século XVI até o século XIX, praticamente. 6 ao 19. Sabe o que é interessante? No século XIX, o mundo quase todo condenava moralmente a escravidão. Você tem uma pressão que inicia-se mais na Inglaterra, mas apesar da condenação verbal da escravidão, apesar das leis proibindo a escravidão, existiam várias sucessivas, foi o século que mais trouxemos escravos para o Brasil. Foi o XIX. Provavelmente também por conta de tecnologias relacionadas à navegação sendo aprimorada e também com barcos, vamos dizer assim, que coubessem um maior volume de pessoas presas, né, escravizadas. Juliano, o que é que muita gente pensa assim, na verdade, há uma leitura, um imaginário popular que a Inglaterra ela
né? Virou uma chavinha ali, poxa, que feio esse negócio. Olha, muito feio isso de escravidão. Vamos acabar com a escravidão. Foi assim, algo tão benevolente. A Inglaterra foi tão legal, né? De achar que era moralmente errado escravizar pessoas. Boa questão. Tem muitas questões menores envolvidas aí. Eu acho que a melhor maneira da gente situar isso é pensando do ponto de vista das revoluções burguesas. Sim. Havia uma sociedade anterior, dominada pela hierarquia eclesiástica, primeiro Estado, e pelas monarquias de tipo absolutista. E o movimento iluminista começou a opor críticas, algumas vezes muito ácidas, a esse tipo de ordenação social. Então, a gente tem, desde o século XVII, filósofos como Baruch Spinoza, e de uma carga muito mais radical, e depois alguns outros filósofos ingleses e franceses que questionavam pontos específicos daquela sociedade que a gente pode chamar aqui de antigo regime. Tem um John Locke na Inglaterra e uma série de franceses, como o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau. Em resumo, esse movimento questionava que uma sociedade baseada na autoridade, no dogma, na superstição, ela não promovia o progresso humano nem a felicidade humana. Então, tem o lema super famoso que está presente na bandeira da França, que está presente na bandeira da Bahia, representado pelas cores branco, azul e vermelho: liberdade, igualdade e fraternidade. E olha como é irônico ou paradoxal. Embora se proclamasse liberdade, haviam colônias Francesas. Sim. Então, que liberdade. Vá até que ponto essa liberdade? Só dentro da Europa. Fora dela, já é outra história. É a linha abissal, né? A humanidade Sim. até aqui. Ah, mas e o restante? O restante não conta. Por exemplo, já adiantando a história, a primeira Constituição do Brasil independente, que é de 1824, ela decalca, ela copia de verdade a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa e declara que todos são iguais perante a lei. Todos os homens são iguais em direitos. E os direitos são inalienáveis. Ou seja, você não precisa ser rico, nem branco, nem nada. Direitos são inalienáveis à condição do ser humano, que é um princípio do liberalismo. No Brasil, embora houvesse isso na Constituição, a primeira Constituição, os escravos continuavam sem direitos. Ou seja, não foi negado direitos para os negros no Brasil. Foi negado humanidade para os negros no Brasil. Porque estava lá na Constituição que todos os homens eram iguais em direitos. Então, se os escravos não tinham direitos, se não tinham liberdade, se não tinham garantias civis, participação política, então o que era negado era a própria humanidade. Verdade. Dentro desse contexto de questionamento de uma sociedade fundamentada nas monarquias absolutistas, as ideias de participação política, as ideias de igualdade jurídica, de que não pode ter alguém com mais direitos, ou alguém pagar imposto e o outro não, essas ideias foram ganhando corpo. E a culminância desses movimentos, desses processos, é a figura de Napoleão Bonaparte, que, embora não tenha vindo para o Brasil, tem um impacto gigantesco na história do nosso país, porque é graças a Napoleão Bonaparte que, pela primeira vez na história, de modo inédito, um rei de uma monarquia europeia sai de seu país e vem para uma colônia, que é o que acontece com o Dom João VI quando vem ao Brasil e aqui desembarca em 1808. E isso é um episódio que transforma completamente a situação da colônia, porque o Brasil passa a experimentar algum grau de concentração de riqueza que antes não existia, porque a riqueza ia toda para Portugal.
a médio e longo prazo, o que acontece? Mesmo quando o rei de Portugal volta para Portugal, há um clima de insatisfação geral com a situação de dependência e subserviência da colônia em relação à metrópole portuguesa, e os ânimos se acirram tanto que desembocam em processos de lutas de independência, que são tentados várias vezes, inclusive algumas dessas vezes anterior à vinda do rei de Portugal. A gente teve 2 levantes gigantescos no Brasil, ainda no século XVIII. Em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, a gente tem Confidência Mineira. E 9 anos depois, a gente tem a Conjuração Baiana, que também é um movimento separatista, aqui com a participação de escravos e ex-escravos, então muito mais radical. Mas observe que todos esses movimentos descritos aqui são influenciados pelas mesmas ideias luministas. Sim. As ideias são as mesmas. No comércio ilegal, em que você pode ter uma substância ilícita hoje, no século XVIII, essa substância ilícita eram livros. Imagine um baú com roupas por cima para disfarçar um exemplar do Espírito das Leis do Montesquieu por baixo, do Contrato Social do Rousseau por baixo, da Ética de Spinoza, do Tratado Político-Teológico de Spinoza por baixo, que eram ideias que, para a época, eram consideradas muito subversivas, porque questionavam o coração daquela sociedade, que era a lógica da autoridade, da obediência cega. Dentro desse contexto todo, as sensibilidades foram alteradas. É complicado falar disso porque é muito denso, mas eu vou tentar pensar a partir de uma ideia de uma historiadora chamada Lynn Hunt. Tem um livrinho miudíssimo, mas muito bom, chamado A Invenção dos Direitos Humanos. Observa que a noção da historiadora é que os direitos humanos foram inventados. Então, passou a ter existência, historicamente, em algum momento, mas não tinha sempre antes. Por quê? Porque para a gente considerar que os humanos, de maneira universal, tenham direitos, é preciso você sentir empatia. Esse é o ponto. Sim. E essa empatia não existiu para outros povos que não, endogenamente, que não o umbigo da própria sociedade, durante muito tempo. Vou fazer uma comparação. Hoje, algumas pessoas enxergam outras formas de vida, outros animais, com a mesma consideração moral que aos próprios seres humanos. Mas isso ainda, se você pensar proporcionalmente, é ínfimo na sociedade. Mas imagine uma gigantesca mudança de mentalidade em que a gente considerasse terrível, aterrorizante, inadmissível infligir qualquer sofrimento a um outro animal por considerar que ele é igual a nós. Pronto, esse é o tipo de mudança que foi necessária em relação aos escravos. O escravo era considerado um bem semimovente, ou seja, um objeto que se move. Isso que é um escravo, um objeto que se move. Até etimologicamente, se você pensar do latim, do Império Romano, do latim, escravo era coisa, res, como em república, coisa pública. Sim. O escravo era coisa. A diferença de um escravo para uma machadinha, ou para uma vassoura, ou para um vaso cerâmico, é que o escravo fala. Então, é um resfalar, uma coisa que fala, mas é uma coisa, é um objeto. E, enquanto objeto, é uma propriedade privada, e o dono pode dispor da propriedade da maneira como bem entender. Então, a lógica por trás da condenação moral da escravidão, ela envolve muitos fatores que não apenas da ordem moral. De dizer assim, não, isso é inadmissível. Isso existiu? Sim, existiu. Só que isso não é de modo homogêneo na sociedade. Primeiro ponto. Não é como você mesmo mencionou, não há uma virada de chave, não é um botão que se aperta e aí todo mundo passa a criticar a escravidão no mesmo momento de uma vez só. Não, não é assim. Há uma lenta mudança de perspectiva em relação ao sofrimento do outro,
Pô, Juliano, então o que promove isso? Uma série de fatores. Um deles, mencionado pela historiadora Lynn Hunt, é a própria literatura. A literatura permite que um indivíduo ele leia em primeira pessoa a história de outro indivíduo em condições completamente diferentes. Sim. Então, vou pegar uma leitura típica da época. Uma mulher branca da alta sociedade, ela poderia ler em primeira pessoa como era estar na pele de alguém que morasse em outro país. Então, isso consolida, isso forja um tipo de alteridade que vai ser importante para a condenação da escravidão. Esse é um ponto importantíssimo. E que não é de uma vez só. Mas há um outro componente que é central, que é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico. E tanto econômico do ponto de vista da globalização, como econômico do ponto de vista de quem patrocina a mão de obra escrava. Por quê? Simultaneamente à Revolução Francesa, nós tivemos, que foi uma revolução política, jurídica, nós também tivemos uma revolução na maneira de produzir bens, que foi a Revolução Industrial. A gente conseguiu produzir nossas mercadorias, nossos objetos, em uma escala infinitamente maior. Então, a lógica de produção e venda em uma sociedade pós-revolução industrial, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Cria outro patamar, outro sistema, na verdade, principalmente na relação do consumo, né? Sim. E além dessa perspectiva da produção em larga escala, tem ainda outro. O comércio de escravos é um comércio muito lucrativo, mas ele passa a deixar de ser lucrativo. Esse é o ponto central. Esse é o coração do problema. A escravidão passa a ser economicamente inviável. Por conta de quê? Porque a eficiência do trabalho é menor em um regime de escravidão. E aqui a gente pode destacar já uma outra situação da escravidão no Brasil. Os escravos nunca foram passivos, nem os índios. Tem um pouco desse mito, porque os índios eles eram mais dóceis. Não, nem os índios. Os escravos nunca foram passivos, eles sempre foram ativos, sempre escreveram a sua própria história. E aí tem diversas situações de tentativa de insurreição, de tentativa de insubordinação ao sistema escravista. Por exemplo, suicídio é uma maneira do escravo se posicionar contra o regime escravista. Fuga, seja individual, seja em massa. E aí haviam os esconderijos, né, os mucambos, como no título do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. Havia uns quilombos, inúmeros. Em Salvador tinha quilombo. O mais famoso, o Quilombo de Palmares. Para você ter uma ideia, o Quilombo de Palmares chegou a ter, no seu apogeu, 20 mil habitantes. Era o mesmo tamanho da cidade do Rio de Janeiro da época. Absurdamente grande. Então, tudo isso eram tentativas de insubordinação ao sistema escravista. E outra forma de insubordinação era o escravo tentar lesar o patrimônio do senhor. Então, trabalhar com má vontade, danificar algum equipamento, pôr a produção a perder, por exemplo, incendiar, e em algumas situações até mesmo o assassinato dos senhores. A partir do fim do tráfico, em 1850, o escravo encarece muito. Então, deixa de ser viável economicamente a manutenção do trabalho escravo. Para efeito de exemplo, consideremos uma fazenda produtora de café, na qual convivessem formas distintas de trabalho, o trabalhador escravo e o trabalhador livre assalariado. Agora, pense do ponto de vista do dono dessa fazenda. Quais os custos que ele teriam com um escravo e com o trabalho assalariado? No caso do trabalho escravo, ele tem um alto custo inicial, capital necessário para comprar o escravo,
Vamos supor que seja da ordem de 40 salários mínimos o valor de hoje. Comprar um escravo, né? As moedas da época eram diferentes, mas vamos supor no valor de hoje, Sim. fosse o valor de um carro popular novo, cada escravo. Você tem uma fazenda com centenas de escravos. Então, considere a enormidade de capital necessário, despendido, para fazer uma fazenda funcionar. Quando o escravo morre, é necessário ter esse gasto novamente. E quando o outro morre, ter esse gasto novamente. Então, o capital necessário para funcionar a empreitada escravista, quando o escravo encarece após o fim do tráfico, é inviável. No caso do trabalho assalariado, há uma outra situação muito vantajosa para o empregador, porque ele não precisa comprar o trabalhador. Ele compra apenas a força de trabalho do trabalhador. Isso que é capitalismo. Então, imagine um imigrante italiano, ou espanhol, ou holandês, que trabalhasse num cafezal e que trabalha 30 dias sem receber um centavo. Somente após o 30º dia é que ele vai receber uma quantia consideravelmente irrisória. Sim. Consideremos hoje o valor de um salário mínimo. Sim. E se o escravo adoece, o senhor lava as mãos. Se o trabalhador adoece, o senhor lava as mãos. Se o trabalhador assalariado morre, o dono da fazenda lava as mãos. Ele não tem nada a ver com aquilo. A despesa é sua, o problema é seu. Coloca outro no lugar. Ah, tá doente, tá demitido, coloca outro no lugar. Ah, morreu, não tem problema não. Coloca outro no lugar. Então, a despesa dele é muito menor. Em um trabalho muito mais eficiente, porque se chegar na primeira quinzena e o trabalhador estiver dando qualquer tipo de trabalho, por exemplo, fazendo alguma insurreição anarquista, vai lá e demite. Então, é muito vantajoso para o empregador o sistema assalariado. Há inúmeras formas de trabalho involuntário na história do mundo. O que caracteriza a escravidão, além da falta de liberdade, do trabalho forçado, é uma condição jurídica de ser um objeto transferível, que pode ser alugado, pode ser vendido, pode ser comprado. Há outras formas de trabalho compulsório que não são definidas tecnicamente como escravos. Por exemplo, um servo medieval, ele tem um trabalho também forçado, também involuntário, também está preso, mas à terra, e não ao dono da terra. E por isso ele não é um escravo, juridicamente. Mas, na prática, suas condições de vida são muito semelhantes. Aí eu faço aqui uma provocação terrível. Considere um trabalhador brasileiro marginalizado da periferia de uma favela de um grande centro urbano. Considere suas condições de trabalho, considere seus ganhos, considere as abordagens policiais, observe a dificuldade de acesso, de mover um processo judicial, ou o próprio entendimento de como funciona a nossa sociedade e toda a burocracia envolvida nela. E pense se é muito diferente. Pense se é muito diferente. Não está muito longe, não. Verdade. Então, diante dessa situação toda, se você pensa, enquanto uma empresa, tudo isso é deletério, tudo isso é nocivo. Ou seja, não ajuda no lucro, né? Não ajuda no lucro. O trabalho livre, ele é muito mais eficiente. Sim. Muito, muito mais eficiente. Então, com o tempo, o regime da escravidão foi se mostrando menos interessante do que as outras formas, as outras alternativas, como o trabalho assalariado. E aí é interessante porque a gente teve uma escravidão muito forte durante quase 4 séculos, verdade. Mas quando a lei definitiva que abole a escravidão, assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea, em 3 de maio de 1888, quando ela vem, no imaginário popular, talvez se pense que havia uma enxurrada de escravos, uma multidão de escravos, e eles foram todos libertados de uma vez. Não. Não. Embora tivemos tido 6 milhões de escravos na história da colônia do Império do Brasil, o ato derradeiro da abolição liberta apenas, entre aspas,
Apenas 700 mil pessoas. Apenas 700 mil pessoas. A maioria dos trabalhadores aqui já não eram mais escravos. A escravidão tinha deixado de existir há muito tempo em muitas províncias. Tanto que a votação, 13 de maio é o dia que a princesa assina, e que é o mesmo dia que o Senado também aprova a ideia. Mas alguns dias antes, no dia 8 de maio, foi proposto no Congresso a ideia da abolição, né, da Lei Áurea. E no Congresso, a votação ela é esmagadora. Ela é da proporção de 83 votos contra 9 votos. É esmagadora. E a gente pode pensar, por que então que a maioria da classe política, comprometida com os interesses da burguesia, vota uma coisa para acabar a escravidão? Porque na prática a escravidão já tinha perdido sua força há muito tempo. Era sobre essa questão que eu ia perguntar a você, né, seguindo aqui a linha histórica, né? Quando é que no Brasil começa o declínio, de fato, do regime escravista e que vai, né, vai ter o seu ponto máximo, vou falar assim, com a assinatura da Lei Áurea? Excelente questão. Vou voltar a Napoleão, início do século XIX. No início dos anos 1800 e um pouquinho, as colônias americanas passam a ser libertadas. Então, quando você tem a independência do Brasil, em 1822, ela não está isolada, fora de contexto. Dentro de 1 ou 2 décadas, a independência de quase todas as colônias americanas. Mas o caso do Brasil, ele é atípico, porque toda a América Espanhola, ela se fragmenta em repúblicas. A América Portuguesa, ela não se fragmenta, e ela, de maneira exótica, no cenário internacional, ela se torna uma monarquia. O que é muito estranho, porque ela se dizia tributária do legado iluminista. Tanto que o Pedro II, por exemplo, que é o imperador, ele tentava se mostrar, né, moderno, tentava se mostrar entusiasta da ciência, entusiasta da literatura, alinhado com as melhores práticas e as melhores ideias. Era o que ele intencionava. Mas isso não apagava o fato de que o Brasil era um império e que a escravidão foi mantida sem nenhum retoque. Como eu disse, a primeira Constituição do Brasil nem menciona os escravos. É como se estivesse tentando esconder ou disfarçar. É como se os desprezasse do ponto de vista legal, jurídico. Sim. E o primeiro golpe que vai sofrer a escravidão no Brasil é a pressão da Inglaterra. É o primeiro golpe. Tem um filme do Steven Spielberg que eu recomendo fortemente. É um filme lá, Amistade, que seria o nome do navio. Porque ele tem uma cena que descreve justamente quando um navio inglês surpreende um navio transportando escravos para a América, no caso lá os Estados Unidos, mas seria a mesma coisa no Brasil. Como era o comportamento, e muito interessante. Recomendo fortemente. É uma cena fortíssima, inclusive, essa cena. Eu lembro muito bem. E o quão eu fiquei emocionado, né? Não dá nem para descrever aqui, mas só de lembrar é de ir às lágrimas. Né? Sim. Então, a pressão inglesa é o primeiro ponto. Só que do ponto de vista do Brasil, a demanda por mão de obra era crescente. Não era decrescente. Porque lembre-se que eu mencionei que os escravos vieram pela primeira vez por causa da produção de cana-de-açúcar. Sim. Mas a isso foi sobreposto outras camadas de empreendimento econômico. Por exemplo, a região onde eu vivo chama Chapada Diamantina. A exploração de diamantes por escravos. Ou, por exemplo, a Jacobina,
a exploração do ouro, Minas Gerais, exploração de ouro, e, posteriormente, o produto mais vultoso que o Brasil já teve, café. Então, o interior paulista era chamado de Mar de Café. A região ali de Araraquara, Ribeirão Preto, ali tudo era produção de café. E a demanda por mão de obra era crescente, cada vez mais crescente. Então, embora houvessem queixas e críticas e propaganda abolicionista, a necessidade econômica da produção de café não permitia isso. Tanto que, lembra que eu falei da votação, que foi de 93 a 9? Todos os que votaram contra o fim da escravidão estavam vinculados à produção de café no Vale do Parnaíba. Todos. O único voto que não foi vinculado à produção de café no Vale do Parnaíba foi um voto do Pernambuco. O único voto. Então, há uma incoerência aí no discurso, né, da boca para fora, a necessidade de combater a escravidão porque é um aviltamento moral. Por outro lado, a necessidade de mão de obra. O que faz? E, embora houvesse a pressão da Inglaterra, a primeira lei que vai de verdade tentar acabar com o tráfico de escravos vai ser em 1831. Só que as pessoas simplesmente não respeitam ela. A quantidade de escravos trazidos passa a ser cada vez maior. Como eu mencionei no início da nossa conversa, o século XIX é o século que mais traz escravos para o Brasil. Ironicamente, já que é quando havia maior combate do tráfico de escravos. E em 1850, essa lei ela é reatualizada. Eusébio de Queiroz propõe um fim definitivo do tráfico de escravos. E observe, em 1850 é quando se proíbe o tráfico de escravos. Mas a escravidão só acaba oficialmente em 1888. Então passa 38 anos aí amargando situações complicadas de finalização da escravidão. Como é que se dá isso? A Lei Eusébio de Queiroz, ela é muito forte e ela quase mata o tráfico de escravos. Então, se tínhamos, né, dezenas, centenas de milhares de escravos trazidos, esse número reduz drasticamente e fica tendendo virtualmente a zero nos primeiros anos após essa lei. E aí, o que acontece com um escravo que era um objeto, uma mercadoria, dentro de uma lógica capitalista? O escravo passa a se tornar mais escasso. Porque é importante destacar que o crescimento vegetativo entre os escravos era baixíssimo e, às vezes, frequentemente negativo. Sim. Porque a mortalidade era muito alta. Um escravo era considerado velho com 35 anos de idade. Tem muitos relatos de escravos que morriam, descritos assim nos textos, de cansaço, com 40 anos de idade. Dadas jornadas, né, extenuantes de 20 horas de trabalho sob o sol escaldante. Parêntese, nem todo escravo é escravo rural. Haviam escravos urbanos, haviam escravos domésticos, haviam escravos de ganho, em que um escravo passava o dia na rua vendendo guloseimas, atendendo como barbeiro, como sapateiro, e que tinha a obrigação de repassar esses ganhos para o seu senhor. Mas os que trabalhavam na lavoura era um trabalho extremamente desgastante, que fazia com que a mortalidade entre os escravos fosse gigantesca. Somado a isso, a baixa qualidade nutritiva. O que o escravo comia era basicamente mandioca, farinha. A comida do escravo era farinha. Isso no continente. Na travessia era muito pior. E na travessia, quanto mais você apinhava de escravos dentro de um navio negreiro, costumavam vir cerca de 350 dentro de um navio. Menor a quantidade de mantimentos por cabeça. Então, a mortalidade estimada
aceitável era de 10% a 20% dentro de um navio. De 350, digamos que morresse 70 pessoas no navio. É uma mortalidade aceitável. Só para você ter uma ideia comparativa, em qualquer outra situação de um navio de libertos, se morresse 10%, se considerava que tinha uma epidemia dentro da embarcação. Então, era uma quantidade gigantesca. Muitas doenças também assolavam os escravos, mais do que a população livre, porque a baixa qualidade nutricional e a extensa e árdua jornada de trabalho definhava eles mais precocemente e os deixava mais vulneráveis. Então, tudo isso fazia com que a mortalidade fosse gigantesca. E a natalidade era baixíssima. Quando a gente pensa no aumento de escravos no Brasil, não é pelo caminho do seio familiar. Não era um escravo que se juntava com uma escrava e eles faziam uma família com um monte de escravinhos que os acompanhavam. Não. Os novos escravos eram pessoas aprisionadas recentemente na África e trazidas para cá novamente. Tanto porque a quantidade de escravas mulheres eram menores aqui. E a quantidade de crianças escravas era ridicularmente baixa. A natalidade não era estimulada. Não era estimulada. Deixa eu te contar aqui uma história que numa cidade chamada Areia, na Paraíba, tem lá uma figura chamada Marinheiro Jorge, né? E em 2021 eu fui lá, conheci e é uma história, e é uma cidade que tem uma história bacana, dadas as suas proporções. Inclusive lá tem um dos primeiros teatros, né, do Nordeste e que ainda está ativo, né, muito bonito. E lá, indo na casa, né, no casarão desse marinheiro Jorge, aí o cara disse assim que quando começou o declínio da importação de escravos, o marinheiro Jorge teve uma ideia. O cara fala meio que foi uma sacada, que era o quê? Que era eu vou falar de forma nua e crua, né? Que era o estupro de mulheres negras com fins de procriação, né? Com que elas engravidassem e que, quando elas tivessem lá suas crianças, esse camarada aí, ele pegava e vendia. Ele se tornou, vamos dizer assim, um vendedor de escravos, mas dessa forma. É justamente isso, Manuel, que você está dizendo. O fim do tráfico fez com que o escravo rareasse e se tornasse extremamente caro. A prática que você descreve, que você cita, ela não é muito diferente, por exemplo, do comércio interno, do tráfico interno, de pegar um escravo de uma região que já não está mais no seu auge, e no Nordeste, por exemplo, e enviar para São Paulo, enviar para o Rio de Janeiro, onde a necessidade para a produção de café fosse maior. Só que a longo prazo, se você tem uma mortalidade altíssima, uma natalidade baixíssima, e você corta o vínculo de fornecimento de escravos, que era a vinda dos navios negreiros, a longo prazo, a escravidão vai acabar. Então, se você pensar bem, quem acaba com a escravidão no Brasil não é, nos diz, sua princesa Isabel. É verdade. Quem acaba com a escravidão no Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que põe fim ao tráfico negreiro. Porque o fim do tráfico, a longo prazo, significa a extinção da escravidão. Mesmo assim, ainda levou um tempo bastante considerável, se você observar outros países vizinhos a nós. Talvez o Brasil, e aí você pode dizer se eu estou certo ou não, é o último país das Américas a terminar com a escravidão. Sim, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. E é bom que você coloque essa questão da Lei Eusébio de Queiroz, porque sempre é colocado que a princesa Isabel
na sua benevolência, no alto da sua benevolência, foi e numa canetada liberou todos os negros da escravidão, que não é isso, né? Os livros didáticos de décadas atrás era justamente assim, como se a descrição do processo de fim da escravidão no Brasil fosse uma elegia à princesa. Os livros didáticos atuais, eles são bem melhores nesse sentido. Eles trazem um grau de criticidade sobre como foi o processo e não pinta essa figura de heroína para o ato da princesa Isabel. E eu vou pontuar nessa questão do livro didático, voltando àquela tua fala a respeito dos índios, que eu lembro que nos anos 80, quando eu fazia ali o chamado primeiro grau, né? Era primeiro, segundo grau, mas eu estava no primeiro grau, da professora dizer que, e isso estava nos livros, né? Que o índio era considerado preguiçoso. Então, Portugal se viu forçado a importar a mão de obra, né? Trouxe os escravos, porque os índios eram preguiçosos, não queriam trabalhar, os bichinhos. Quem é que quer trabalhar forçado? Não queria trabalhar. E aí você vê como que isso, né, ainda, de certa forma, ecoa no imaginário popular. Né? E aí você já adiantou uma resposta de uma pergunta que eu ia fazer, se os livros didáticos ainda continuam sendo complacentes, né? Em mostrar essa escravidão, esse regime escravista tão, vamos dizer assim, de forma tranquila, aceita, né? Quase que dizendo assim, não, eles que quiseram ser escravizados. Não, ainda bem, os livros estão muito melhores e, a despeito de algum professor que ainda esteja com uma visão pouco atualizada, nós temos melhores práticas hoje. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é o golpe que fere de morte a escravidão. E a escravidão começa a sangrar lentamente e a morte definitiva vai ser quase 4 décadas depois. E a gente tem uma série de leis, consideradas leis abolicionistas, até chegar à lei Áurea. E a maneira da gente avaliar essas leis é muito sintomático a maneira como a gente avalia. Porque a leitura de quase todas as pessoas, superficialmente, é de achar que elas são leis em benefício dos escravos. Leis abolicionistas, leis em benefício dos escravos. A leitura que eu faço é uma leitura mais crítica, é uma leitura que não está presente na maioria dos livros didáticos. É um livro que ele liberta não os escravos, mas os senhores. Vou pegar algumas dessas leis para a gente pensar. Em 1871, faz a conta, 1850, o fim do tráfico. Sim. Em 1871, a quantidade de escravos já era muito menor. Em 1888, a princesa vai assinar a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão. Em 1871, é aprovada uma lei chamada Lei do Ventre Livre. O que diz a lei? Que todo escravo que nascia a partir daquela data é livre. Aí você pensa, é um avanço. A escravidão vai acabar, pelo menos todo mundo que nascer daqui para frente já não é mais escravo. A lei libertava também as mães dessas crianças? Não. Então, essas crianças ficarão na companhia de quem? Da mãe escravizada. Na prática, continuavam escravos. Quando chegasse a idade de 8 anos, o proprietário do escravo, da escrava, no caso, poderia solicitar do Estado uma indenização por deixar de ter um escravo que, teoricamente, seria dele. E se ele optasse, ele não precisava pegar essa indenização. Ele podia manter consigo o escravo recém-nascido até os 21 anos de idade, trabalhando para ele. Então, repara que na entrelinha da lei está garantindo a escravidão por mais 21 anos. Esse é o ponto. Percebe isso?
As linhas pequenas, né? As letras miúdas as lá letras do miúdas. contrato. Na letra miúda, está garantindo a escravidão por mais 21 anos. Então, de 1871 mais 21 anos, extrapola a data limite que nós temos do fim da escravidão. Verdade. Outra lei, a lei dos sexagenários, declara que são livres todos os escravos acima de 60 anos de idade. Tá. Os escravos eram considerados velhos aos 40, porque a velhice era muito mais precoce do que hoje. Sim. Uma pessoa aos 40 anos de idade estava acabada, né? Um escravo aos 40 anos estava acabado. Então era muito raro um escravo chegar aos 60 anos. E se chegasse, quais as condições e aptidões físicas para trabalhar, né, no campo? Então, um proprietário que tivesse um escravo de 60 anos, é uma propriedade. No mínimo, ele teria despesa com a alimentação desse escravo. No mínimo. Dispensar esse escravo de 60 anos é, na verdade, libertar o senhor do seu escravo, e não o contrário. Que prejuízo teria um dono de escravos que deixasse ter um escravo de 60 anos? Nenhum. Isso não é prejuízo. E como você citou, né, no começo da nossa conversa, o tempo médio de vida de um escravo era em torno de 35, 30 anos, né? Eu digo na questão da sua produção e tal, do seu trabalho forçado. E 60 anos, e ainda mais num país que no começo do século XX a expectativa de vida não passava dos 45. Imagine para quem era escravizado. Exatamente. Então, quando a Lei Áurea de 1888 chega, parecendo ser a redenção final, na verdade, o que tínhamos tido antes tinha sido uma série de tentativas de provocar a manutenção da escravidão nesse país. Era isso? Essa é a realidade. Sim. As tentativas eram de manutenção da escravidão nesse país, a despeito de todos os países vizinhos já terem abolido ela. Sim. E a despeito de todos os países vizinhos serem repúblicas. E o Brasil ser a única monarquia. E aqui é importante pensar que o fim da escravidão no Brasil tem uma vinculação política. Pedro II, ele, na sua última década de governo, sofreu crises e mais crises. Após a Guerra do Paraguai, o governo caiu em descrédito, entrou em dívidas. E aí o Pedro II, o imperador Pedro II, é de um jeito que ele não sentia satisfeito mais em ficar no Brasil. Ele fazia viagens ao exterior e passava um ano e meio fora do Brasil. Na prática, ele tinha abandonado o Brasil, ele não governava mais. Uma vida, né, tranquila, boa. Inclusive, eu tenho severas críticas quanto ao Pedro II, porque teve novela recentemente, né, aquela coisa em torno da figura de ser professor, de querer ser professor, de ser um estadista assim ou assado e tal, e que, em verdade, o pessoal meio que tenta colocar uma camada de proteção, panos quentes sobre ele a respeito da escravidão. E aí eu vou te perguntar, né, por que é que ele não assina a Lei Áurea? Ele não estava no Brasil, ele estava viajando. Como eu disse, na última década de governo, ele fazia viagens de mais de um ano fora do Brasil, visitando as cortes. Na França, ele pede autógrafo do Victor Hugo, o romancista. Ele vai para os Estados Unidos. Conhece Grambel. Ele era, de verdade, um entusiasta da ciência, de verdade, um entusiasta. Ele era, de verdade, um entusiasta da literatura. Mas os problemas internos dessa nação, que ele queria que fosse moderna, acho que ele cansou. Ele lava as mãos. É o Pilatos brasileiro. Há uma interpretação que diz que ele estava fora de propósito, de maneira que realmente a Isabel fosse quem assinasse, né, o
decreto do fim da escravidão numa tentativa de promovê-la politicamente num possível terceiro reinado. Sim. Pensando numa lógica futura de manutenção da monarquia, que estava quase insustentável, por uma série de motivos. A monarquia brasileira estava em crise com o seu exército, pós-Guerra do Paraguai. A monarquia brasileira estava em crise com os religiosos. Teve uma disputa da Igreja Romana com o catolicismo praticado no Brasil, que era sincrético. Era e é sincrético. Há uma mistura gigantesca de elementos culturais do catolicismo europeu e uma fusão desses elementos com noções religiosas vindas da África e dos nativos indígenas. Então, há uma riqueza, uma exuberância cultural na religiosidade popular brasileira que ela é ímpar, ela é não imitável em nenhuma outra nação cristã. E além disso, a questão abolicionista. As pessoas que criticavam e questionavam a monarquia por considerá-la atrasada e por considerá-la que arrastava consigo a mancha da escravidão. Então, tudo isso deixava a monarquia brasileira frágil, quase caindo das pernas. Agora, com o fim da escravidão, o que é que acontece com essas pessoas escravizadas, os que vieram antes e os que vieram depois? O day after, né? O day after. O dia depois da abolição. A lei da escravidão, ela deve ser a lei mais curta da história do Brasil. Ela só tem 2 linhas. O documento que assina a princesa Isabel diz assim: está abolida a escravidão a partir dessa data, e estão revogadas todas as disposições em contrário. São 2 linhas. Acabou a escravidão e não se fala mais disso, tudo em contrário está deslegitimado. É isso. E é um texto muito cru com os próprios escravos. Porque não há no texto dessa lei nenhum tipo de reparação social, nenhum tipo de inclusão educacional, nenhum tipo de inclusão do ponto de vista dos direitos sociais e políticos. Você diz que não é mais escravo, certo, mas é o que de agora em diante? Porque para um cidadão sobreviver, ele trabalha. O escravo trabalhava. Mas e agora, se ele não é mais escravo, ele é o quê? Ele é um indigente, ele é um mendigo, ele vai alimentar os cortiços. E aí algumas testemunhas da época são muito precisos em dizer que os escravos, agora ex-escravos, haviam sido abandonados à própria sorte. Eles foram desprezados, abandonados à própria sorte. E aí você tem aí em seguida um processo de tentar embranquecer o país, né, abrindo as fronteiras, principalmente para europeus, o pessoal da Itália, principalmente, a Itália e a Alemanha tiveram uma leva muito grande, depois os japoneses, Sim. Mas os negros continuaram sendo colocados sempre de forma de não humano, de não participantes da sociedade brasileira. E isso vai fazer com que haja toda essa, como é que eu posso dizer, toda uma construção de imagem negativa a respeito de pessoas negras. Importante você destacar isso da imigração, porque ela acontece favorecida, patrocinada pela produção de café. Então, ela é anterior ao fim da escravidão. Na verdade, ela aproxima o fim da escravidão. É quando levas de trabalhadores imigrantes da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, da Holanda, e depois de natureza asiática, como os japoneses, é com a chegada desses indivíduos que fica muito evidente que o trabalho assalariado ele é mais eficiente e mais produtivo do que o trabalho escravo. E dentro de uma mesma fazenda produtora de café, conviviam as 2 modalidades de trabalho.
Você tinha trabalhadores escravos que trabalhavam ao lado de um trabalhador assalariado, branco, imigrante, com um grau de instrução formal muito maior do que qualquer escravo poderia imaginar. Então, isso tudo aproxima o fim da escravidão. E dentro dessa lógica que você falou de embranquecimento, a gente tem o racismo científico envolvido nesse processo, de pessoas que acreditavam que a mazela das sociedades americanas era justamente a nossa mistura racial, que isso havia degenerado o nosso espírito. Esse era o tipo dos argumentos da época. E que a gente não seria uma nação civilizada, desenvolvida, enquanto não tivéssemos limpado a mancha da mestiçagem, e ela precisa fazer isso provocando o embranquecimento da população. A imigração vem nesse sentido. Juliano, para a gente terminar aqui essa conversa, que livros, autores você pode recomendar aqui a quem está nos assistindo ou nos ouvindo, porque aqui tem o canal no YouTube e tem um podcast também, as pessoas, né, podem apenas querer ouvir a nossa conversa. Muito bom. Vou fazer algumas recomendações, alguns eu tenho próximo de mim, outros não, mas fica fácil depois a gente pegar a imagem. A edição aqui vai fazer a mágica. Alguns livros que eu indico. Tem um trabalho de um jornalista que recém publicou uma trilogia chamada Escravidão. É o Laurentino Gomes, o mesmo autor da trilogia 1808, 1822, 1889, sobre a história do Brasil. É uma leitura mais fácil, mais acessível e prende bem o leitor comum. É uma recomendação minha. Tem um livro do historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, um longo caminho, que vai fazer um longo histórico do fluxo e refluxo dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil. E do início ao fim do livro destaca a situação dos negros e da cidadania dos negros no Brasil, inclusive após a escravidão. Sobre o fim da escravidão e todas as leis que eu mencionei, da Emília Viotti da Costa, A Abolição. Curtíssimo, fácil leitura, recomendo fortemente. E alguns livros são mais generalistas, vão trazer uma quantidade maior de temas. Hoje, meu livro favorito de história do Brasil já foi o do Boris Fausto, mas uma produção mais recente, considero o livro síntese, né, que traz tudo de uma vez só, sobre a história do Brasil, que eu considero o mais completo, é esse, Brasil, uma biografia, da Schwartz. Da mesma autora, a gente pode pegar o período do imperador Pedro II, num livro chamado As Barbas do Imperador, que inclusive tem a versão em história em quadrinhos, super recomendo. E também da Emília Viotti da Costa, com mais detalhes sobre a escravidão, da senzala à colônia. Dito tudo isso, eu acho importantíssimo a gente destacar o legado da escravidão. Porque a escravidão vive em nós. Um abolicionista do século XIX foi o Joaquim Nabuco. Ele escreveu inúmeros textos sobre os escravos e sobre o fim da escravidão. E o baiano Caetano Veloso musicalizou alguns de seus versos, uma música chamada Noites do Norte, que diz assim: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. A escravidão acabou. Oficialmente acabou. Se houver, hoje, é de forma criminosa. Mas ela já foi legalmente aceita. Ela acabou, mas está dentro do nosso cotidiano. Na coisa mais miúda, como, por exemplo, você está num prédio na cidade de Salvador, em qualquer cidade desse país, e tem um elevador social para as pessoas e um elevador de serviço, que é para transporte de cargas, mas também para os empregados. Isso é muito sintomático de um problema que a gente não cicatrizou. Ou, por exemplo, numa abordagem policial, muito mais violenta, muito mais presente, muito mais ostensiva, quando a cor da pele diz alguma coisa. A escravidão está viva. Ela acabou, mas está viva dentro de nós.
Porque o nosso vocabulário ecoa a escravidão. Os nossos costumes ecoam a escravidão. E a gente vai precisar ainda de muito futuro para conseguir uma sociedade com maior inclusão social, com menos formas de violência, com menos objetificação do corpo da mulher negra, em especial. Então, o legado da escravidão, se a gente não consegue se desvencilhar dele, a gente precisa, ao menos, compreendê-lo melhor. Belíssimas palavras. Juliano, muito obrigado. Juliano Dourado Santana, muito obrigado, cara. Que entrevista maravilhosa, esclarecedora. Eu tive uma conversa prévia com você e me surpreendeu quando você falou sobre a Lei Eusébio de Queiroz e seus impactos. E desde então que eu venho assediando você para ter essa entrevista aqui, para ter essa conversa, né? Porque penso que isso deve chegar a muita gente, pessoas da minha idade ainda provavelmente devem ter no seu imaginário que a escravidão acontece da noite para o dia e que numa bela manhã do dia 13 de maio a princesa Isabel disse: não quero mais isso aqui, e deu uma canetada, acaba sabendo que não foi desse jeito. Minha gente, aqui é o Sertão Ciências. Juliano, espaço aberto aqui para as suas considerações finais. Foi um prazer enorme estar contigo, conversar com você é sempre agradável. Eu espero trazer um pouco de curiosidade sobre a história do Brasil, que a gente conhece muito mal, mesmo nós que somos profissionais, conhecemos muito mal, em parte pela escassez de documentos. Então, a versão que a gente conhece é uma versão que esconde muito das tradições, da cultura dos povos que aqui viveram e vivem de forma marginalizada, mas temos um volume muito boa de produções historiográficas recentes que são, né, de um primor que não existia quando nós éramos dos bancos escolares do ensino desse país, seja público ou privado. É isso aí, pessoal. Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste, diretamente da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Até um próximo Sertão Ciência, um axé e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.